Tendência à manipulação, mentira, prazer com a transgressão, ausência de sentimento de culpa ou arrependimento, frieza e falta de empatia. Esses são traços característicos da personalidade de um psicopata. O conceito da psicopatia é um dos menos precisos dentro da psiquiatria. Existem correntes divergentes de pensamento sobre o tema e a necessidade de aprofundar as pesquisas. A psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial grave que desafia há tempos as ciências da saúde, como a medicina e a psicologia, e também a justiça. Psicopatia. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o psiquiatra Eduardo Birman, ele que é professor da FMP-Fase. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Fátima, pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar no Em Questão. Vamos falar então do comportamento do psicopata, aprofundar um pouquinho mais nisso. Você descreveu o que a gente tem nos manuais diagnósticos, né? Na verdade, isso é o que a gente sabe que eles são, mas não é exatamente assim que a gente os vê se comportando na sociedade. Esse é o problema, né? Não é isso que eles demonstram, né? Exatamente, eles não demonstram isso, muito pelo contrário. São pessoas altamente... Para falar dos psicopatas e não dos transtornos de personalidade de uma maneira geral, que são 3 grupos diferentes, né? Você está falando do grupo que a gente chama do grupo dramático, que inclui o histriônico, o narcisista, o borderline, o famoso borderline, todo mundo fala hoje em dia, e o transtorno de personalidade antissocial, que seria o mais próximo do psicopata, do que as pessoas entendem sobre o psicopata. Apesar do narcisista, o histriônico e o border terem traços semelhantes, né? Mas o comportamento, às vezes, é o mais agradável, o mais sedutor, o mais simpático, porque eles têm sempre um objetivo, que é o prazer deles próprios, ganhar alguma coisa, uma vantagem qualquer. Então, eles, na verdade, são muito atraentes, são muito sedutores, né? Aí, muitas vezes, essa é a grande dificuldade de identificá-los logo de cara. Se eles se comportassem exatamente assim como você leu, depois que a gente descobre que eles são, a gente percebe todas essas características, a gente não chegava nem perto, né? Mas no contato eles são muito dissimulados, né? Muito. Não diria que é uma dissimulação. Até porque esse é um dos problemas da psiquiatria, né? Definição de termos. Dissimulado é uma pessoa que efetivamente mente para um determinado ganho. Isso é uma outra questão. Muita gente pode mentir e não ser um psicopata, tá? É um cuidado que a gente vai ter que ter, porque existem pessoas que vão mentir uma coisa ali, outra coisa ali e tal, porque eu vou ficar estacionado aqui numa vaga que eu não posso, mas é só 5 minutos, porque eu tenho que pegar minha filha, não sei, né? Então, não é exatamente uma dissimulação, mas é, na verdade, uma manipulação com um objetivo, né? Qualquer transtorno de personalidade, a gente sabe que a gente define eles como aloplásticos. O que é uma pessoa aloplástica? Ela faz com que o meio se modifique. Não é ela que precisa se modificar. Então, ela vai modificar, ela vai tentar modificar o meio para o meio se adequar ao que ela precisa. E eles são egocintônicos, diferente dos outros quadros na psiquiatria, onde as pessoas sofrem quando tem uma depressão, as pessoas sofrem porque tem um transtorno de pânico, e isso a gente chamaria de ego distônico, né? Eu não estou de acordo com o que eu estou sentindo. Eles estão muito bem com a maneira como eles são. Os outros é que estão fora do esquadro. Então eles são aloplásticos, mexem no meio, fazem o meio se adaptar a ele, e são egocintônicos. Eles estão muito bem com eles mesmos. Eles não acham que eles estão fazendo alguma coisa fora ou que cause sofrimento a eles. Não seria então uma dissimulação, seria uma manipulação mesmo? Eles são manipuladores em essência, que eles têm sempre um objetivo dentro de todos os seus relacionamentos. A grande maioria deles tem essa tendência a usar das pessoas, e não existe assim uma coisa imediata. Eles são frios, eles planejam, pode levar tempo, eles podem se relacionar
durante anos com uma pessoa até obter o que eles querem, e a pessoa não percebe, e com isso eles vão ganhando confiança, né? Me lembro de um caso, dificilmente a gente atende os psicopatas, mas a gente atende as vítimas. Né? E eu me lembro de um caso de uma moça que conviveu durante 3 anos, até que finalmente, muito solidária a seu companheiro, ela dá todas as economias, todas as reservas, para finalmente ele conseguir resolver o que ele vinha falando, que a burocracia não conseguia fazer um negócio e tal. Cara, o dia que ela passou tudo para o nome dele, no dia seguinte ela nunca mais viu essa pessoa. Entendeu? Então ele levou 3 anos para conseguir, e durante 3 anos, palavras dela, ele foi o melhor namorado que ela teve a vida inteira. Entendeu? Flores todos os dias, e jantares, e muito, muito cuidado, muito não sei o quê. O dia que ele obteve o que ele queria, ele desapareceu, e ela, não sei se hoje já encontrou, provavelmente não, desapareceu. Então eles inclusive têm paciência, calma. Então esse comportamento que você descreveu é quando a gente já sabe que ele é um psicopata, e a gente vai fazer... Ver por trás da máscara, né? Existe inclusive um livro, né, que a gente nunca entendeu aqui no Brasil, porque ele não foi traduzido, né, que é The Mask of Sanity, né, a máscara da insanidade, The Mask of Insanity, que é um livro maravilhoso, né, e que a gente não sabe por que nunca ninguém traduziu para cá. É um livro assim, da década de 50, né, que descreve exatamente essas pessoas que têm uma máscara de sanidade, mas que na verdade eles seriam insanos. Isso é um conceito que mudou. Eles hoje em dia não são considerados insanos, loucos. Porque eles sabem o que estão fazendo. Sabem eles o que têm a real consciência, né? Sabem o que estão fazendo. Eles não têm o sentimento associado, né? O que a gente vê claramente é que eles não têm, como você falou, empatia. Empatia é um exercício. É muito diferente de, eu fui com a sua cara, eu fui simpático a você, ou não, eu antipatizei com você. Isso é um sentimento que a gente tem pelas pessoas quando conhece. Eu ser empático é eu conseguir me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, entender o outro, sentir por que ele está sofrendo, procurar, ao invés de dizer assim, não, levanta porque o dia está lindo para alguém que está com depressão, sentar do lado e dizer assim, não, eu realmente entendo, deve ser muito complicado estar nessa situação, assim, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Eles não têm a empatia, eles não conseguem, entendeu? O outro sofre, é problema do outro, entendeu? O que eu tenho com isso? Eles têm esse distanciamento afetivo, né? E isso faz com que eles sejam realmente pessoas que na hora, como eu sempre falo, conseguiu o que quer, ele vai sumir, vai desaparecer. Né? Eles não têm o sentimento de culpa, o arrependimento. Não. Inclusive, não só não têm o sentimento de culpa e o arrependimento, como eles não têm absolutamente nenhuma capacidade de aprender com punição, entendeu? Então, você pode pegar uma pessoa, que a gente está usando o termo psicopata, mas a gente está falando mais do transtorno de personalidade antissocial. Tá? Então, você pode, por exemplo, a polícia pode capturar uma pessoa dessa que deu um grande desfalque. Entendeu? E ela vai ser presa. Ela não vai aprender, tá? Por que ela foi presa, que ela fez algo errado. Tem muita gente que está presa aí por desfalques e que sabe que fez uma coisa errada. Me pegaram. O psicopata, ele não acha que ele fez uma coisa errada. Entendeu? Aquilo ali não é errado. Ele é mais inteligente que os outros. Então, aquilo ali é uma bobeira dos outros e ele se aproveita da situação. Então tem inclusive essa questão valorativa do que é certo e do que é errado, entendeu? Muita gente pergunta, né, hoje em dia, com essa coisa da corrupção no Brasil, não seriam psicopatas essas pessoas que deixam milhares e milhares de pessoas morrerem de fome, com seus desvios de verba e por aí vai? Não, entendeu? Porque a pessoa não está ali, entendeu? Convivendo. E ele sabe a diferença entre o certo e o errado. Ele decidiu fazer uma coisa errada, e correr o risco de ser pego ou não. A maioria é assim. Apesar de que na população prisional,
a gente tem quase 1/4 da população prisional com transtorno de personalidade antissocial. Não é uma regra, está longe de ser uma regra, você ser um criminoso e, consequentemente, ter a personalidade antissocial. Não é isso. Mas aumenta na população prisional a incidência de pessoas que você vai encontrar com transtorno de personalidade antissocial. E o problema é esse, né? A maioria, vamos botar assim, dos bandidos sabe que está fazendo uma coisa errada. A pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, ele não tem essa questão valorativa. Por que é errado? Eu tive a oportunidade, sabia que ia conseguir. Cara, mas você prejudicou. Olha só. Ele não tem o conceito ético, né? Ele não tem ética, exatamente. Perfeito. Ele não tem ética. A moral ética dele é outra que a gente não consegue entender. Entendeu? Ela é pessoal. Serve a ele. Consequentemente, essa é a complicação. Porque também tem isso, né? Eles são idealizadores de determinados aspectos. A gente fala o seguinte, que dentro dos estudos que você mesma colocou, né, que precisam ser aprofundados, uma coisa que a gente observa muito é que esses desvios de personalidade, desvios grandes, né, de personalidade, a maioria deles tem alguma coisa que aconteceu na infância, né, uma perda, um abuso, uma violência, entendeu, né? Quando a gente fala assim, a gente tem que até tomar um pouco de cuidado. Que nem todo mundo que sofre. Não, ou ai, coitadinhos, então agora eu sei por que ele é assim. Não, várias pessoas sofrem isso e não viram psicopatas, não têm o transtorno de personalidade antissocial. Mas a maioria deles tem alguma coisa... Histórico. Tem um histórico, isso é, hoje em dia, largamente documentado. Eles têm um histórico de uma infância meio complicada, com abandono, com negligência, entendeu? O que não justifica as atitudes que eles têm. E às vezes aí a psicologia entra falando um pouquinho de que essa questão seria então uma compensação, né? Eles acham que a sociedade deve a eles alguma coisa. A sociedade não os protegeu lá atrás. Então, consequentemente, a sociedade agora vai pagar, entendeu? Pelo que aconteceu e, consequentemente, não existe erro. Eu não estou errado, entendeu? Novamente, a gente volta para a questão ética. Como se forma essa questão ética dentro da mente de cada um de nós. Né? É claro que as pesquisas ainda estão bem no início, se a gente for querer entender exatamente o que é a psicopatia. Sim. Mas o que acontece na cabeça dessa pessoa? No cérebro, efetivamente. Sim, no cérebro, exatamente, no órgão. Pois é, a gente hoje em dia, existe um trabalho de imagem, né, que mostram, por exemplo, que eu tenho um grande percentual, né, de pessoas com transtorno de personalidade antissocial que tem, por exemplo, a área do córtex pré-frontal, né, é um pouco menor do que a maioria das pessoas. Não é uma regra. Eu tenho personalidades antissociais que não têm essa diferença percentual de espessura no córtex pré-frontal, mas uma boa parte tem. O córtex pré-frontal é responsável exatamente por esse nosso julgamento de o é certo, é errado, é bom, é ruim, é mal, é bom, né? Nosso comportamento social, né? Eu costumo dizer aos alunos assim, quando você sabe que você vai a um casamento, sei lá, na catedral, você sabe que você tem que ir com uma determinada roupa. Você não pode ir de sandália havaiana e bermuda, mesmo que seja um sábado de manhã de verão com calor. Você pode usar uma roupa mais leve, mas você não vai entrar na catedral para um casamento de bermuda e sandália havaiana, né? São os códigos sociais, né? São os códigos sociais. Eles não têm esses códigos sociais. E o código social é dado no córtex pré-frontal. Você tem também uma questão da ligação de todo o hipocampo, que é uma região que está muito ligada às sensações de prazer e bem-estar, né? Que estaria, vamos dizer assim, meio que hipertrofiada nesses pacientes, onde essa busca por realização daquilo que eles desejam obter, ter. Então, assim, a gente tem estruturas cerebrais que estão envolvidas
conexões neuronais, e que aí a gente vai voltar para aquela questão da infância e adolescência, porque o cérebro é um órgão, ele é sensorial. Né? Tem um artigo de um colega psiquiatra, que eu gosto muito dele, e que ele compara os medicamentos psiquiátricos a uma borrifada d'água na argila. E a gente sabe que a gente borrifa água na argila quando a gente quer moldar a argila. Então, a medicação psiquiátrica ela poderia dar uma ajuda aí. Uma ajuda. não no psicopata. Eu coloquei isso para falar que o cérebro é um órgão sensorial. Então, conforme você vai tendo as suas percepções de mundo, as suas vivências emocionais, o cérebro vai sendo moldado. Então, quem nasce num lugar de risco, um refúgio na Síria, onde tem guerra, no Líbano... Submetido a um trauma Isso, e aí está o tempo todo, ou num ambiente de violência, é criado por pais usuários de drogas pesadas e que estão sempre se drogando, não dão atenção à criança, a criança fica meio largada. O cérebro vai se adaptando. Nós somos muito adaptáveis, né? Costumo dizer que dá para morar no Alasca e dá para morar no deserto Saara, entendeu? E que o beduíno e o esquimó compartilham 99,9% dos mesmos genes, são da mesma espécie. Então, como é que um mora no Alasca e o outro... Mas aí você tem o que a gente chama hoje em dia, a gente tem muita clareza dessa coisa da manifestação genética, que é o fenótipo, o endofenótipo. Se você for pensar no beduíno, normalmente ele é esguio, tem a pele mais morena. Se você for pensar no esquimó, ele é mais baixinho, mais troncudo, porque ele precisa guardar mais gordura. Então, são adaptações. O ser humano, a genética do ser humano, ela interage diretamente com o ambiente, entendeu? E isso vai mostrar o que eu preciso manifestar da minha genética, que é a questão fenotípica, o endofenótipo. Então, se eu sou criado num ambiente de carinho, de amor, de aconchego, eu tenho as coisas, é confortável, eu como, não perdi ninguém importante na infância e tal, não sei o quê, a tendência é que eu desenvolva isso também em relação ao mundo. Se for ao contrário, né? Ok, e você pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você também pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre psicopatia. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre psicopatia. Nosso convidado é o psiquiatra Eduardo Birman, ele que é professor da FMPFase. Dr. Birman, normalmente as pessoas associam a psicopatia aos grandes crimes em série, a muita crueldade, mas nem sempre ela se manifesta assim, né? Não, na verdade, isso é bem cultural, tá? Eu diria, nós temos no Brasil os nossos serial killer, né? O maníaco do parque, para quem é mais velho, o bandido da luz vermelha, né? O chupacabra, eles normalmente recebem nomes, que eram assassinos em série. Mas isso é muito americano, né? Muito mais na América do Norte, é que você vai ver aquela coisa que vai para o cinema e todo mundo fica encantado, e você tem tem uma série que ficou muito famosa, se não me engano, chamava Dexter, que o cara, na verdade, era um serial killer que, obviamente que por ser uma série, é ficcional, resolveu ser bonzinho e ele trabalhava para a polícia para descobrir outros serial killers. Aqueles que não eram punidos, ele encontrava e ele punia. Então ele matava os... Né? Também tem um filme muito famoso que é com Anthony Hopkins. Silêncio dos Inocentes, né? Exatamente, Silêncio dos Inocentes, que depois dá uma continuação ali num outro que fala sobre um psiquiatra que realmente existiu, que era o Lester, né? Que também tinha essa maneira de julgar,
Então, se ele achava que os pacientes dele eram errados e faziam coisas erradas, ele os matava, entendeu? Ele se achava no direito, aquela coisa que a gente falou, né, da ética. Eles se achavam no direito de fazer a justiça que eles achavam que deveria ser feita. Tem essa questão da violência, é um perigo, porque como eles não se importam com o sofrimento alheio, tá? Fazer sofrer, às vezes, é necessário para você conseguir alguma coisa ou submeter uma pessoa à sua vontade, tá? Mas está longe de ser essa a grande problemática, porque no final da história, o serial killer, ele acaba deixando uma assinatura para trás, entendeu? Então, ele no final, ele normalmente consegue, uma hora conseguem pegá-lo, tá? Mas a gente tem, na verdade, o que está sendo muito usado, uma terminologia hoje em dia, que são os psicopatas do cotidiano, né? É o cara que trabalha com você dentro da empresa, é o cara que namora uma amiga sua, entendeu? E que você jamais imaginaria que aquela pessoa fosse um psicopata. Mas como eu falei na primeira parte do programa, eles estão ali manipulando e tentando obter alguma vantagem na situação, né? De qualquer forma, a violência é algo a ser olhada com cuidado. A gente tem facilidade para isso. Dentro desse grupo que eu falei, que é o transtorno de personalidade antissocial, que seria o psicopata que a gente está falando, porque esse termo não é exatamente o termo mais correto quando você está falando tecnicamente, tá? Mas, por exemplo, o narcisista, eu quando dou aula de transtorno de personalidade, eu falo bastante do risco do narcisista. O narcisista é aquele cara que ele acha que ele é especial. E se ele acha que ele é especial, ele tem que ser tratado de uma maneira especial. E se você não o trata de uma maneira especial, ele vai ficar muito zangado com você. E ele é tão perigoso quanto a personalidade antissocial, porque a vingança dele, ela é violenta, entendeu? E a gente tem aí na literatura, né, por exemplo, Moby Dick, Capitão Ahab, e a perseguição dele a Moby Dick, porque ele era um grande baleeiro, para quem não conhece a história, e ele é derrotado, tem uma baleia que consegue escapar, entendeu? E o pior é que se enrola ali, ele perde uma perna, né? Que a gente chama inclusive de uma ferida narcísica. O livro inteiro, para quem já leu Moby Dick, eu recomendo que vocês leiam Moby Dick, entendeu? É o Capitão Ahab perseguindo o Moby Dick, porque ele tem que matar o Moby Dick de qualquer maneira, uma vingança. Então existe essa coisa da vingança nesses transtornos de personalidade, muito mais forte do que pode existir em qualquer um de nós por algum sentimento ruim que a gente venha alimentar. Mas eles são vingativos. Eles são vingativos. Vai além até de qualquer racionalidade, né? Totalmente. Novamente, aquilo que eu falei no início. Eles são egocintônicos. Eles acham que eles estão certos. Entendeu? É aquela história. Certo e errado para eles é diferente. É muito difícil, às vezes, a gente explicar isso. Porque para a maioria das pessoas existe um consenso do que é certo e do que é errado. Existem valores, né? Exatamente. Os valores deles são invertidos. No sentido de que são extremamente individuais. Então eu não consigo entender os valores dessas pessoas. Entendeu? Né? Mas aquele cara que, por exemplo, trabalha junto com você, né? E vocês precisam, estão trabalhando em conjunto, vocês precisam entregar um relatório para a chefia, tá? Ele te manda, de repente, um WhatsApp de manhã dizendo que a reunião foi marcada para as 9h30, quando não foi, ela continua às 9 horas. Você chega meia hora atrasado, ele apresentou o relatório sozinho, entendeu? Ele recebe a promoção e você fica para trás. Mesmo que você tenha família, filhos, entendeu? Ele não tem o menor problema em trair você, em armar para você e fazer uma cara assim, puxa, você chegou atrasado, entendeu? E ele já apresentou o relatório sozinho, quando na verdade vocês tinham que apresentar juntos. São esqueminhas que são armados no dia a dia e que a gente não acredita, né? Mas essas pessoas têm, no mínimo, um traço de personalidade psicopática que às vezes vai aflorar
um pouquinho a mais do que deveria. Vamos aproveitar para esclarecer, porque tem diferença entre sociopata e psicopata? Olha, não. Eu acho que isso é uma questão de... Colocam o psicopata como se fosse o serial killer e o sociopata como esse cara que trabalha na repartição junto com você e que quer escalar e virar um gerente geral para depois ocupar uma outra posição. Ele vai sempre puxar o tapete de alguém. Mas psiquiatricamente falando... Psiquiatricamente falando, a gente vai falar no transtorno de personalidade antissocial, no transtorno de personalidade narcísica, né? Basicamente os dois principais. O border e o histriônico têm umas outras características não tão assim, violentas, nesse sentido que a gente está falando aqui, da psicopatia. Mas a diferença que o leigo faz é que o sociopata, ele não é o assassino em série, entendeu? Ele é o cara das armações, né? Existe um outro termo que também se tentou usar, que é o condutopata, entendeu? Que teria condutas sociais muito fora da curva, entendeu? Então, psicopata, sociopata, condutopata é uma tentativa de você fazer uma separação, né, de uma classificação. Mas todo mundo tem o transtorno de personalidade antissocial. Vamos dar só uma pinceladinha aí no borderline e também no histriônico, só para a gente entender um pouquinho? O histriônico é como eu falei, né? Esse é o grupo B da classificação internacional de doenças, também do Manual de Transtornos Mentais americano, DSM-5, que é da Associação Psiquiátrica Americana. Então você tem esse grupo dramático, tá? Histriônico, border, narcisista e antissocial. O histriônico é aquele que precisa de uma atuação. A gente usa o termo transtorno de personalidade histriônico para não usar mais a palavra histeria. A palavra histeria caiu em gosto popular aí, é um xingamento, então qualquer um que grite mais alto é histérico, tá? Então ele atua, e tudo para ele é superdimensionado. É over. Tá? Ele é over, ele é um ator em cena, tá? Ele vai chorar botando a mão na frente, entendeu? Ele vai rasgar a blusa, entendeu? Ele vai fazer um teatro, entendeu? Ele vai te constranger, ou vai constranger as pessoas que em volta, né? Mas ele também é uma pessoa perigosa, porque se você duvida que um histriônico possa fazer determinada coisa, muito provavelmente ele vai fazer para provar que você está errado. O borderline, ele tem duas divisões. Você tem, que a gente na verdade traduz aqui no Brasil como transtorno de personalidade emocionalmente instável, tá? O tipo impulsivo, que é o que a gente vê mais, uma sensação de vazio permanente, um envolvimento com relacionamentos sempre muito tumultuados, né? A gente até fala assim, sabe aquela pessoa que só acha que é legal ter uma relação sexual depois que tiver uma baita briga? Senão não vai ser tão bom. Mas se estiver tudo tranquilo, tudo calmo, tomar um vinhozinho, fazer um clima, não vai ter muita graça. Agora, se a gente tiver brigado bastante, dado um tapa na cara do outro e tal, não sei o que, de repente, aí, tá, eu te perdoo, te amo, aí vem a relação sexual, é melhor. Então também é uma pessoa que gosta desses relacionamentos muito conturbados. E eles falam numa sensação de vazio permanente. O borderline tem uma sensação de abandono, ele tem um medo permanente de ser abandonado, apesar dele abandonar cada conquista que ele faz. Ele pode abandonar, mas ele não pode ser abandonado. E o borderline, ele tem o que a gente chama, aliás, isso é uma característica comum nos 4, que é o que a gente chama de emoções primitivas. O que são emoções primitivas? É a da criança, né? Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte, se você parar para analisar os contos de fada, né, não existe meio termo. Você tem a bruxa e a princesa, você tem o vilão e o príncipe, entendeu? Aí de vez em quando diz assim, mas e o Shrek? Quer dizer, o Shrek só é um ogro, mas ele é um lorde, entendeu? Não, ele arrota, ele tem um jeito meio... Sim, mas ele faz tudo certo. Ele é um príncipe, ele só é um ogro.
ele é tanto um príncipe que no final da história, Fionda resolve ser ogra para continuar com o amor da vida dela. Né? Então, é assim mesmo que o Border olha para a gente. Né? Você, num primeiro momento, é a melhor amiga que a gente já podia imaginar ter. Você fez alguma coisa que desagradou, cara, eu sabia que você era a pior pessoa que eu podia ter conhecido. Então ele não tem o meio termo. Não existe para ele, para o Border, tá, um ser humano normal. Porque nós não somos completamente bons nem completamente maus. A gente, às vezes, dá uma navegada aí em lugares que a gente nem gostaria. Mas a gente se arrepende, a gente pede desculpa, né? O Border não tem esse meio termo. Ou você é muito maravilhoso, eu costumo dizer assim, quando eu atendo o Border, eu digo assim, olha, por um tempo eu serei, não digo para eles isso, né? Mas converso. Por um tempo eu serei o melhor psiquiatra que eles poderiam ter encontrado. Primeira escorregadinha que eu der, um efeito colateral que eles não gostarem, um comentário a respeito do comportamento que eu fizer, eu vou virar o pior psiquiatra que eles poderiam ter encontrado, mas assim, em questão de uma frase, entendeu, que eu possa dar. Então, eles têm muitas características em comuns, mas têm lá suas peculiaridades. Voltando então para o psicopata, vamos lá? Nem todo psicopata comete crimes. Não, nem todo psicopata comete crime. Armações, eu diria que sim. Manipulações. Se são criminosos, como o exemplo que eu dei do cara que trai o seu companheiro de equipe de trabalho e apresenta um trabalho como sendo só ele que fez, que crime que ele cometeu? Ele não cometeu um crime, mas ele, por exemplo, aquela falta de empatia, né? Ele pode não ser casado e o colega dele tem uma família para sustentar. O aumento do salário seria interessante para o colega dele, talvez ele pudesse esperar mais um pouco, ele não pode esperar. Entendeu? Então ele não quer saber se o cara tem família, se não tem, se o cara vai ser demitido porque chegou atrasado na reunião, porque ele falou uma mentira pro cara e tal, mas qual foi o crime que ele cometeu? Não cometeu um crime. Entendeu? Tem havido uma banalização do termo, né? Sim. É um psicopata, né? Sim. Já virou um xingamento, né? Sim. E isso, às vezes, faz com que se confunda, né? Eu vou até aproveitar, Fátima, porque não é só o psicopata. Não, vários termos da psiquiatria foram banalizados, né? É o seguinte, né? Uma das grandes provas que ainda existe muito preconceito contra a doença mental, né? É usar os meus diagnósticos como xingamento, né? Você é uma bipolar, entendeu? Você é um histérico, né? Esse seu comportamento é completamente esquizofrênico. Verdade. Entendeu? Eu brinco dizendo assim, eu nunca vi ninguém dizer assim, você é um cardiopata, você é uma diabética, entendeu? Então os meus diagnósticos servem para xingar. E o psicopata é quando você quer dizer exatamente isso, que uma pessoa é má, que uma pessoa é ardilosa, que uma pessoa não é tem armadora, sentimento. Não tem sentimento, né? Você não vai chamar uma pessoa dessa de histérica. Você não vai chamar uma pessoa dessa de esquizofrênica. Esquizofrênico você vai chamar aquele cara que resolveu, sei lá, ir para a praia de galocha e guarda-chuva. Entendeu? Você é um esquizofrênico. Não, é que disseram que vai chover. O cara está até prevenido, mas você é um esquizofrênico. Mas o psicopata é maldade. Né? A psicopatia serve como sinônimo de você é mau. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. E agora também com a programação ao vivo, hein? O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre psicopatia. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre psicopatia. Nosso convidado é o psiquiatra Eduardo Birman, ele que é professor da FMP-Fase. Dr. Birman, a psicopatia, ela pode ser classificada como uma doença? A maioria não classifica como doença, né? O transtorno de personalidade não é visto como uma doença mental, né? Mas um desvio da personalidade, um grande desvio da personalidade. Tá? Aquilo que a gente falou no primeiro bloco, a questão
da medicina está identificando algumas coisas em termos de funcionamento cerebral, existem questionamentos aí em relação a isso é uma doença, isso é uma maneira de conformação cerebral, então assim, mas por enquanto não é considerado doença, como a depressão, como a esquizofrenia, como o transtorno obsessivo compulsivo e por aí vai, tá? A ciência já sabe se a pessoa nasce psicopata ou se torna um psicopata? Isso a ciência sabe. No caso do transtorno de personalidade, a gente dificilmente vai falar em DNA, entendeu? Então, não é a mesma coisa que você ter um parente de primeiro grau que tem uma depressão, e isso vai aumentar a sua chance de ter depressão ou de esquizofrenia, etc. Não, estaria mais para uma coisa ambiental, como eu falei, se correlacionando com daquele questão, histórico. Isso, exatamente. Com uma predisposição genética, sim, mas o ambiente formando mais a personalidade. Porque a gente não nasce com uma personalidade, tá? A gente nasce com um temperamento, tá? Eu tenho 3 filhos. São criados, como a gente costuma dizer, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e são completamente diferentes. E a gente, desde pequenininho, desde do primeiro mesinho, a gente percebe, e a gente fala, né? Nossa, esse bebê é mais quietinho, esse bebê, nossa, como chora. Meu Deus, não para de se mexer. Nossa, como o outro é calminho. Isso é o temperamento, né? O temperamento é inato, tá? Conforme você vai tendo as suas primeiras vivências emocionais, então eu posso falar assim, aquela história, né? Da mãe que se desespera, principalmente com o primeiro filho, porque quando começa a chorar, tem que correr para dar de mamar, entendeu? E aí quer desmamar, mas não consegue, porque o filho, na hora que você não dá o peito, começa a chorar, e aí vocês escutam coisas do tipo assim, olha só, deixa chorar, um dia, 2 dias, no terceiro não vai chorar mais, e acabou, você não vai dar mais peito. Aí as mães é que dizem, né, mas eu não aguento, se você não fizer, ele não aprende. Então, isso são as vivências emocionais. Então, você tem temperamento, mais as vivências emocionais que vão formando o caráter, né? Então, se existe, por exemplo, vivências emocionais que vão te mostrando disciplina, tá? Você ganha um bônus, né? Se você se comportou bem. E você recebe um ônus, entendeu? Se você se comportou mal, você começa a aprender que fazer a coisa direitinho vai dar um resultado e eu vou ganhar um bônus. Se eu não fizer errado, então eu vou montando as minhas... Isso vai formando literalmente vias neuronais que vão se conectando e vão formando mapas no seu cérebro. Você sabe exatamente como você precisa se comportar nas diversas situações da sua vida. Ao longo do tempo, você vai amadurecendo seu sistema nervoso central, né? E ali, entre os 18 e os 21 anos de idade, coincidentemente, quando a adolescência acaba, ou deveria acabar, hoje em dia o pessoal está falando de uma adolescência mais esticada, né? Mas é por outros motivos, você está com o sistema nervoso central amadurecido, tá? E aí você pode falar em personalidade. Então a personalidade seria o temperamento, que todo mundo nasce com temperamento, tá? Somadas as vivências emocionais que você tem, que vão formar a sua personalidade. Então a personalidade, você não nasce com uma personalidade psicopática, tá? De maneira alguma você nasceria com uma personalidade. Você pode nascer com um temperamento meio arrojado demais, né? Menino que gosta de andar na beirada do muro, entendeu? Menino, sai daí que você vai cair. Mas ele não tem medo, entendeu? É um psicopata? Não, não é um psicopata, né? Mas é uma pessoa com um atrevimento que desafia o perigo. Que tipo de personalidade vai acontecer a partir dali vai depender das vivências que ele tiver. O dia que ele cair, talvez ele pare de andar em cima do muro. Entendeu? Ou o dia que ele sofreu uma punição,
entendeu? Talvez ele aprenda que não pode andar no muro do vizinho, entendeu? E aí são as vivências emocionais que vão formar, junto com o temperamento, é que vai formar a personalidade. É possível perceber sinais de psicopatia em crianças? Perceber sinais de psicopatia, eu não usaria esse termo, eu usaria assim, sinais de um temperamento que você tem que ter mais cuidado, tá? Você não pode fazer, de forma alguma, um diagnóstico de transtorno de personalidade, seja ele qual for, abaixo dos 18 anos de idade. Então, no Isso caso, porque a personalidade não está formada? Não, porque o cérebro não está amadurecido. O sistema nervoso central ainda está em amadurecimento, em formação, outras vivências emocionais podem modificar aquilo ali, entendeu? Hoje em dia a gente sabe que isso ainda vai durar a vida inteira, apesar de eu já ter um fecho ali nos 21, 22 anos de idade, eu posso ter vivências emocionais muito intensas mais velho, tá? Que mudariam também, por exemplo, minha maneira de me comportar. É comum a gente, por exemplo, conhecer pessoas que, porque sofreram um grande acidente e não sabem como é que saíram vivas do acidente, ou que, sei lá, tiveram uma doença, um câncer que todo mundo falou que ia morrer e conseguiu se livrar do câncer, e as pessoas mudaram seus comportamentos, passaram a dar valores a outras coisas que antes elas não valorizavam. Então a gente sabe que isso acontece, isso só pode acontecer porque houve uma modificação nas suas conexões neuronais. Você aprendeu outras coisas, isso formou outra questão. Então, voltando à questão da criança e do adolescente, você vai falar em transtorno de conduta. Então, você vai prestar atenção em condutas, tá? Uma criança que gosta de maltratar um bichinho, você tem que prestar atenção nessa criança. Porque não é muito comum, muito pelo contrário, crianças adoram bichinhos. Mas crianças que gostam de ver um bichinho morrer, entendeu? Ou fazem... Hoje em dia, há muito tempo que eu não vejo ninguém fazer isso, porque a gente não mora mais em meio rural, né? Mas criança que folha olho de passarinho para ver se o passarinho voa, tem alguma coisa errada aí, né? Mas você não pode dizer que é uma criança psicopata. Ela tem um transtorno de conduta. Mas a família ainda teria aí a chance de ajudar nessa formação dessa personalidade. Dando vivências emocionais positivas a essa criança. Porque, por exemplo, né, uma criança que apronta, porque é meio agitada, meio não sei o quê, leva uma surra de cinto, o que ela está aprendendo? Que a violência é a resposta, né? E ela pode ficar com muita raiva disso, entendeu? Mas, no entanto, se ela fica, sei lá, 1 hora sem poder mexer no celular, ela também não gosta, mas ela sabe que daqui a 1 hora ela vai mexer no celular, e que então se ela não fizer de novo, é diferente de você tomar uma surra, entendeu? Então realmente essa questão de você bater, de você agredir, às vezes não precisa bater, né? Você agride uma criança com palavras, né? A criança não vai bem na escola, você é um burro, você não aprende nada, você é um tapado. Você pode estar criando um psicopata que vai querer se vingar do mundo quando virar adulto, entendeu? Pode ser que ele seja muito quieto, né? É que a gente não tem muito tempo aqui, mas eu gosto muito desses filmes e a gente tem toda uma história de como o FBI criou o departamento que estuda esses desvios de personalidade lá nos Estados Unidos de uma maneira que a gente aqui não tem, entendeu? É bem interessante. Tem uma série depois para indicar. Criar com carinho, atenção. Sem dúvida, né? é o uma melhor prevenção. antídoto. É uma prevenção, sem dúvida que é. Para uma personalidade psicopática, sem dúvida. Como é que é feito o diagnóstico? Normalmente ele não chega no consultório, né? Quem chega é quem sofre com ele, né? Na verdade, o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial, ele normalmente vai acabar sendo feito por um psiquiatra forense. Entendeu? Porque é diferente do borderline, tá? Que vai aparecer no seu consultório porque ele tem muitos episódios depressivos e ele vai acabar indo ao seu consultório. Para você ter uma ideia, o transtorno de personalidade borderline, ele é extremamente confundido com a bipolaridade, tá? Pela instabilidade, Pela né? instabilidade, exatamente. Então, eu costumo dizer que, assim, um dos maiores erros, um dos erros que a gente mais está sujeito a cometer
dentro do consultório é fazer um diagnóstico de bipolaridade em cima de um paciente border. E às vezes o pior é que a gente tem um paciente bipolar que ainda tem uma personalidade border em cima, entendeu? Porque isso também são o que a gente chama de comorbidades, né? Ok, mas é muito comum, porque como ele tem muitos episódios depressivos, depois ele melhora, tá? Ele próprio chega dizendo no consultório que ele é bipolar, ou ele chega dizendo no consultório que ele é depressivo, tá? O histriônico também tem uma tendência a ir ao consultório porque se sente deprimido muitas vezes. E tem a teatralidade, como eu falei, então eu tenho um psiquiatra, eu tenho um psicoterapeuta, eu tomo remédios, você não pode brigar comigo, senão eu vou ficar não sei o quê, porque o meu psiquiatra já disse. O psiquiatra falou nada, mas ele diz que o psiquiatra falou. Então, mas o psicopata não vai procurar ajuda. Não, não vai. E aí, quando ele é surpreendido, tá? O que não é fácil, tá? Aí é que normalmente o diagnóstico vai ser feito pela psiquiatria forense. É num processo de divórcio, é num processo de partilha de bens, né? Um inventário, entendeu? É a falência de uma empresa, entendeu? Que aí você vai pegar algumas coisas e aí pode ser que você suspeite, mas dificilmente ele vai aparecer num consultório de um psiquiatra clínico, entendeu? E não existe tratamento, né? Não. Transtorno de personalidade, o máximo que você vai fazer é o que a gente chama de medicação sintomática, né? Nos casos de uma pessoa for muito explosiva, muito impulsiva, né? Muito raivosa, você vai tentar dar uma medicação para melhorar essa impulsividade, né? No caso dos borderline, por exemplo, eles são muito dados àquela questão da automutilação. Isso é uma coisa impulsiva. Você pode medicar a impulsividade. Você não medica a personalidade, tá? Então, não existe medicação para transtorno de personalidade. É possível mudar a mente de um psicopata? Difícil essa pergunta, né? Nós temos um filme clássico que tentou isso, Laranja Mecânica, né? Aquela cena clássica de colocar aqueles ferros no olho do cara e ver o cara ver 400 cenas de violência associadas a um mal-estar físico que causavam nele, através de pequenos choques. Quando ele sai daquela experiência, né, qualquer violência que ele vê, ele passa mal, né, e vomita. Né? Mas isso, na verdade, é um condicionamento. Né? Não sei te responder essa pergunta, se você conseguiria transformar um psicopata numa pessoa, entre aspas, normal. Modo de agir. Normalmente o psicopata age sozinho, né? Normalmente ele age sozinho. Normalmente tudo dele, só ele sabe, está tudo planejado, né? Ele sabe... pode até se utilizar de outras pessoas, claro, mas na cabeça dele é só ele, né? Ele é extremamente convincente para você fazer o que ele precisa que você faça. Entendeu? Por que não? Você mesma vai se questionar. Por que não fazer? Um cara tão agradável, tão simpático, uma pessoa tão convincente, querida, né? Já esteve com fulano, com cicrano que eu conheço e tal, Beltrano me apresentou, vem cheio, o currículo é maravilhoso, né? Não digo um currículo oficial, mas assim, um currículo do que se fala dele já é para te convencer que você pode fazer o que ele está pedindo, que ele é um cara muito legal. E provavelmente nos primeiros movimentos, tá, ele vai corresponder à tua expectativa. Ele tem que ganhar a tua confiança. Do que ele ganha a sua confiança, você vai fazer qualquer coisa que ele conduzir você, não vou dizer mandar, mas conduzir você a fazer. Por que a psicopatia gera tanto medo na sociedade? Talvez por causa disso, porque você não sabe quando você está sendo manipulado, você não sabe quando você está sendo usado, né? Uma das piores sensações é quando a gente percebe que a gente foi usado por uma determinada situação, independente de ser uma psicopatia, ser no trabalho, ser nas relações sociais, nas relações afetivas, e você percebe que você, na verdade, foi usado, foi descartado. Eu acho que o ser humano tem muito medo de ter essas decepções, essas frustrações. Ao mesmo tempo, existe toda a questão, como eu falei, dos filmes, das histórias, porque existe... Um imaginário coletivo também, né? O ser humano tem uma coisa...
Essa série Dexter, tá? Cada capítulo era assistido, porque hoje em dia, quando se lança, é mundial, né? Lança ao mesmo tempo nos Estados Unidos, no Brasil, no México e tal, por causa das TVs, né? Das redes de TVs a cabo e satélite, essas coisas todas. 6 milhões de pessoas por episódio. O que faz o ser humano gostar de assistir, tá? Esse tipo de série, esse tipo de filme, como O Silêncio dos Inocentes, né? Dr. Lexter, né? Existe uma coisa meio mórbida dentro da gente, tá? Talvez para que a gente purgue os nossos fantasmas. A gente sabe que aquilo ali é uma ficção, né? Ou a gente fica prestando atenção para não cair numa armadilha, né? Então, eu acho que o ser humano tem uma coisa meio mórbida, tá? Que o atrai e que, consequentemente, deixa ele com medo. Não é à toa que filmes de terror também fazem muito sucesso. Predadores, né, de uma forma geral, eu não diria só os filmes dos psicopatas, mas os filmes de vampiros, os filmes de zumbis, né? São a série sensacional, Walking Dead, estou fazendo propaganda aqui de um monte de série, entendeu? Mas eu gosto muito do cinema, da televisão, até para dar aula. Porque você vê coisas que você não consegue mostrar no dia a dia, né? Então, eu acho que existe uma coisa mórbida no próprio ser humano para se defender, talvez. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Dr. Birman. Imagina, eu que agradeço. De novo, estou sempre à disposição, né? Não só para ser professor aqui da FASE, mas eu gosto muito do programa. Muito obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.